Amados irmãos, graça e paz, Deus abençoe vocês. Nós hoje vamos dar seguimento a esse estudo que está sendo realizado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Hoje, a partir do versículo 17 em diante. Atos dos Apóstolos. Hoje, irmãos, nós vamos ver a terceira parte do discurso de Estevão. É outro arquivo. Esse arquivo foi o arquivo da semana passada. Ô, irmão Jamília, esse arquivo foi o arquivo da semana passada. Tem um mais recente na caixa de e-mail. Quantos irmãos estão verificando ali em cima? Eu gostaria de ir lembrando, que nós estamos vendo a defesa de Estevão perante o Sinédrio. Estamos vendo a defesa de Estevão perante o Sinédrio. Ele faz isso de forma de resenha histórica. Como eu falei aos irmãos, tem sido extensa, tem sido grande a pregação sobre esse tema. Não é por nada, não, é porque ele é grande, o discurso é grande. É o maior discurso registrado na palavra de Deus de uma carreira só. É praticamente quase que 2 capítulos, a gente pode dizer. É muito forte. Mas aqui a gente vê que Estevão, ele mostra conhecimento. Ele está interpretando as Escrituras e ele mostra uma narrativa. Qual é a narrativa? Deus revela a si mesmo em diferentes lugares e em grande variedade de modos. Nesse sentido, ele quer mostrar aos judeus que eles estão incorrendo em um grave erro ao considerarem o templo como a totalidade e a finalidade da verdadeira religião. Ele usa os referenciais de seu povo. Primeiro, Abraão. Por quê? Porque tudo começa com Abraão. Nós vimos isso quando estudamos aqui na quarta-feira, que foi dos versículos 1 ao 8. Tudo começa com Abraão, seu chamado, a promessa que antecede a aliança que supera em muito os conceitos religiosos tacanhos, pequenos, que os líderes religiosos judeus aplicavam à sua realidade. Em seguida, Estevão mostra a provisão de Deus ao seu povo através da vida de José. Mais um momento. Aí foi dos versículos 9 até 16. E nessa narrativa, Estevão tenta mostrar aos membros do Sinédrio que Deus cuidou dos patriarcas, não foi em Jerusalém, não. Deus cuidou dos patriarcas numa terra estrangeira, em outro lugar. E através da vida de José, que de uma forma resumida, nós vimos que José foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, foi tentado por uma mulher sedutora, foi prisioneiro, foi abandonado, mas o texto relata de forma maravilhosa que Deus estava com ele. E o fato de ele saber disso era o suficiente para que ele tivesse forças para fugir da tentação. Era o fato suficiente para que ele fosse cheio de sabedoria divina para poder aconselhar Faraó. Era suficiente para que ele fosse fortificado na sua fé, no meio de uma idolatria, no meio de um paganismo no Egito. E o que é mais interessante, para que ele tivesse forças para perdoar a traição dos seus irmãos. E na quarta-feira próxima passada, nós vimos uma das grandes pérolas teológicas do Antigo Testamento, que está no livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, quando José está com seus irmãos, e ele responde que o Deus Todo-Poderoso é aquele que tem condições de transformar o mal em bem. Hoje, nós vamos a mais um fragmento desse discurso de Estevão, essa resenha histórica. Eu gostaria de hoje, juntamente com os irmãos,
analisar o texto que está nos versículos 17 até 36. Hoje nós temos uma quantidade maior de versículos. Nós vamos estar falando a primeira parte sobre Moisés. Lembrando que nós vamos fazer isso praticamente dividido em 3 sessões. Dos versículos 17 até 22, Estevão vai estar falando sobre o preparo de Moisés no Egito, o que durou 40 anos. No segundo momento, dos versículos 23 até 29, Estevão vai estar falando sobre a partida de Moisés do Egito para o deserto, para complementar o treinamento que Deus tinha para ele, mais 40 anos. E dos versículos 30 até 36, nós vamos ver Estevão falando sobre o comissionamento de Moisés, a missão que Moisés haveria de receber do próprio Deus. Aí são 120 anos de vida de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos na missão libertando o povo. Agora Estevão vai utilizar Moisés. Ele tem como objetivo, irmãos, responder à blasfêmia de que ele não respeitava nem Moisés, nem a lei. E ele vai começar dizendo que respeita Moisés. E ele vai falar de uma forma fantástica sobre a vida de Moisés, uma vida que é inspiradora para todos nós. Gostaria que você curvasse sua cabeça por um instante aí onde você está. Pai eterno, colocamos diante de Ti, Senhor, as Escrituras, a Tua palavra seja iluminada pelo Teu Santo Espírito e que os nossos corações sejam transformados pela santidade do Senhor. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos devagarinho, tenha calma. Eu não vou fazer uma leitura antecipada para depois ir explicando. Como é muito texto, nós vamos lendo e vamos falando sobre ele. O texto diz o seguinte: e quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Olhe para mim um momento. Estevão agora coloca o foco no cumprimento da promessa de Abraão. Está em Gênesis 15, os versículos 5 e 7. Qual é a promessa? Dizia respeito aos descendentes de Abraão, a numerosa descendência, e dizia respeito também à herança, que era a terra de Canaã. E Estevão começa a falar sobre isso. E nesse tempo em que a família de Jacó permaneceu no Egito, essa família, em uma versão, no caso, no hebraico, nós vimos, 70 pessoas é relatado. Na Bíblia da Septuaginta em grego, ele retira José e Jacó e inclui Manassés, Efraim e os filhos, 66 da família com mais 9, 75. Tanto 70 como 75, a gente vê que era um grupo pequeno. Só que ao longo de 400 anos, esse grupo se transformou em um grupo numeroso. É o que nos mostra o capítulo 1, versículo 7 de Êxodo. O texto diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Estevão nos mostra no texto que nós lemos que surge um novo faraó. Esse novo faraó não reconheceu o povo de Israel, não honrou José, nem se importava com os seus descendentes. Esse povo de Israel, essa pequena família aí de 75 pessoas, se transformou numa multidão. Irmãos, era muita gente. O texto diz que eles foram fecundos, eles se multiplicaram, e se multiplicaram mesmo. No livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 37, o texto diz assim: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé. Somente os homens, sem contar mulheres e crianças.
Os estudiosos fazem a especulação, a ideia é de que no Egito era possível que tivesse em torno de 1 milhão a 1.200.000 judeus. Então eles eram poderosos em terra estranha. Isso impressionou o faraó daquele momento, que não reconheceu o povo e não honrou a José nem a sua descendência. Estevão diz que esse faraó que entra agora, ele tira proveito do povo, ele é astuto. É certo, irmãos, que o trabalho forçado causou a morte de muitos judeus que eram escravos no Egito. Faraó queria conter o crescimento dessa população. Faraó queria ter o controle, mas Deus frustrava os propósitos desse faraó terrível. Há quem diga, e os estudiosos apontam para essa ideia, é possível que esse faraó aí seja Tutmés I, um homem terrível, que em primeiro momento já foi contra as crianças. Veja o que está escrito em Êxodo, no capítulo 1, versículo 22. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas, deixem viver. Esse faraó, ele é terrível, ele quer reduzir, ele quer acabar com o povo, e ele faz com que o povo execute trabalhos forçados, e o texto em Êxodo 11 diz que os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Ele está tirando proveito, ele está querendo acabar com esse povo. É um faraó mau, ele quer matar as crianças. E essa crueldade, irmãos, ela é terrível. Ela é tão terrível ao ponto de Êxodo 1, os versículos 15 e 16, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Irmãos, eu gostaria de aqui fazer 3 observações. Quero utilizar esse texto para fazer 3 observações significativas sobre o texto, sobre a situação, teologicamente falando. Irmãos, vamos abrir o jogo aqui. Satanás tem raiva de criança. E toda causa abortista tem o dedo de Satanás. Simples assim, curto e grosso. Por mais que tenha aparência de piedade, por mais que tenha aparência de querer o bem, mas toda causa abortista tem o dedo de Satanás. Por quê? É simples. A Bíblia nos mostra que Satanás, ele tem raiva de criança. Certo? De uma forma muito simples. E existe um porquê. No seu livro, Agora Sim, Teologia do Princípio ao Fim, o professor Luiz Saião, ele fez um termo que eu acho apropriado. O termo chama-se infantofobia, ou seja, ojeriza a criança. Satanás, ele é infantófobo, ele tem nojo mesmo, e tem uma razão. E perceba, por exemplo, na nossa sociedade, nós temos a defesa dos mais amplos direitos, dos mais diversos grupos. Nós temos defesa dos direitos negros, dos árabes, das mulheres, dos índios. Nós temos defesas apologéticas agressivas de grupos que defendem as suas preferências sexuais, e está defendendo, e a sociedade está ali. A gente, irmãos, tem defesa até dos animais silvestres, das plantas raras, cachorros e gatos são protegidos pela discriminação. Mas o fato é, a humanidade tem perdido a força de lutar pelas suas crianças. Isso é um fato. Existe mais rigor para uma pessoa que mata uma arara
do que para alguém que abandona um bebê na lata do lixo. O fato é esse: Satanás tem ojeriza de criança. A pergunta é: por quê, pastor? Satanás tem ojeriza de criança. É simples. Quando Deus constrói a narrativa da salvação através da Bíblia, os nenéns, eles têm um papel importantíssimo. No livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, lá diz que Jesus também foi criancinha. Um menino se nos deu. A figura, aqui, irmãos, no caso de Moisés, quem é contrário a ele é Faraó. No caso de Jesus, que também foi atacado, quando criança, era Herodes. Sempre haverá uma força no sentido de acabar com a vida, sempre haverá uma força no sentido de minar a esperança representada na vida de um bebê. Quando um bebê nasce, meu irmão, a esperança, a vida. E a missão de Satanás é muito simples: matar, roubar, destruir. Matar, roubar, destruir. Por mais aparente piedade que tenha as causas abortistas, às vezes muito bem defendidas, utilizando argumentos fantásticos, mas no fundo, entenda, Satanás tem o dedo. Segunda coisa, como você já deve ter percebido, existe um paralelo inevitável entre Moisés e Jesus. É compreensível entender Moisés como uma espécie, um tipo de Cristo. Terceira observação que eu faço, e que vai ser importante para nós hoje: por meio da crueldade contínua de Faraó para com os israelitas, e Deus permite que isso aconteça, qual é a condição aí? Deus preparando o coração do povo para a sua libertação. Deus preparando o coração do povo para que o povo tivesse o desejo de ir em busca da sua terra, da terra prometida. Segue o texto. Vamos agora dos versículos 20 a 22. O texto diz assim: por esse tempo nasceu Moisés. Nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Ele foi mantido. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou-o como seu próprio filho. Versículo 22, importantíssimo. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em duas coisas: poderoso em palavras, poderoso em obras. Irmãos, durante aqueles dias críticos de perseguição de Faraó, nasce Moisés. Vale a pena salientar que Moisés é de uma família levita. O texto diz em Êxodo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, o seguinte: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Ela está falando de Moisés. Moisés vem de uma família de levitas. Quando Moisés nasce, ele não é o primogênito. Essa família já tinha 2 pessoas como filhos. Já tinha Miriam e já tinha Arão, que são irmãos de Moisés. Um teólogo que escreve de forma muito específica sobre Atos, chamado Hendrickson, ele diz que o nome Moisés tem 2 designações. A primeira é uma expressão idiomática, semítica, que significa excessivamente belo. E aqui eu gostaria de mostrar uma razão fantástica dos textos bíblicos, é que os nomes bíblicos, eles são funcionais. Eles têm a ver com aquilo que a pessoa é, ou alguma característica da pessoa. Moisés, na raiz semítica, é uma expressão idiomática que puxa para essa ideia de extremamente belo. Mas também Moisés, no hebraico, também pode dizer aquele que foi tirado das águas.
E é essa ideia que a filha de Faraó haverá de tomar. Lembrando que a filha de Faraó, ela foi se banhar quando as suas ajudantes viram esse bebê, que não era um bebê comum. Ele não era comum ao ponto de, na tradução NVI, dizer que esse bebê era extraordinariamente diferente. Quando as ajudantes viram aquele bebê, elas retiraram da água e levaram Moisés até a princesa. E essa princesa adotou Moisés como seu filho e criou-o no palácio. É isso que diz Êxodo capítulo 2, versículo 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta, no caso a filha de Faraó, lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas tirei. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos a provisão de Deus protegendo Moisés num tempo quando os bebês morriam por causa da perseguição e da crueldade de Faraó. Uma grande lição para nós. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda, o Senhor Deus, ele não está sujeito às condições e às circunstâncias pelas quais nós passamos agora. É fato, é verdade, as portas de emprego estão mais difíceis, a pobreza aumentou, mas não é impossível que diante de uma circunstância dessa, Deus abra uma porta de emprego para você. Não é impossível, é o Deus Todo-Poderoso que provê, que ajuda. Não é impossível, irmãos, que em momentos como esse, de grande tensão, existam pessoas que de fato tenham entregado o seu coração ao Senhor, estão sofrendo, é verdade, mas de uma forma ou de outra, também estão recebendo do Espírito Santo de Deus a paz que excede todo o entendimento. Isso não é impossível, é possível, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Só que Estevão ressalta que esse Moisés, ele era preparado. No finalzinho do texto que nós lemos, diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras, era poderoso em obras. Com certeza, Moisés aprendeu no Egito a capacitação técnica, a qualificação que ele precisava para assumir papéis de liderança. Por quê? Porque papel de liderança era o que era esperado de um filho de uma princesa de Faraó. Ele não ia trabalhar num caixa de supermercado. Não sei se os irmãos entendem, eu estou sendo grosseiro. Eu sei que naquela época não tinha supermercado, nem tinha caixa. Mas ele não estava sendo tratado, a educação que ele recebeu não foi uma educação normal e comum, de pessoas normais, ou de algum executor de ofício, algum carpinteiro. Não, ele recebe um nível diferenciado de educação. Ele é treinado para o exercício de aspectos de liderança dentro do povo egípcio. E isso não pode ser desconsiderado. Aqui, meu irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Uma das coisas mais fantásticas que nós recebemos é o conhecimento. O conhecimento é fantástico. Nenhum tipo de conhecimento deve ser desprezado. Todo conhecimento pode ser utilizado no reino do Senhor. Muitas vezes as pessoas pensam: eu sou um médico, gostaria de trabalhar para o reino, mas eu sou um médico. Meu irmão, utilize a sua medicina para a glória de Deus. Utilize a sua engenharia para a glória de Deus. Utilize a sua economia para a glória de Deus. Utilize a sua advocacia para a glória de Deus. Utilize a sua tecnologia para a glória de Deus. Toda função pode ser exercida para a glória de Deus. Nenhuma capacitação, seja ela capacitação espiritual, conhecimento da palavra e as outras capacitações que recebemos através do Senhor na sua revelação geral, são capacitações importantes. A capacitação é fundamental para a vida de qualquer pessoa. Não subestime a educação. Aqui o texto segue. Com certeza, Moisés aprendeu muita coisa. E o texto diz aqui algo inusitado. Ele diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. Mas existe um texto
em que Moisés, ele mesmo diz que ele era pesado de língua. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Aí, pastor, como é que eu posso convergir Moisés dizendo que era pesado de língua e o texto dizendo que ele era poderoso em palavras? Em primeiro lugar, irmãos, em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 10, quando ele diz que ele é pesado de língua, isso deve ser interpretado no contexto de uma série de desculpas que ele está dando a Deus para ser dispensado da missão. Eu não vou aqui falar sobre a vida de Moisés a fundo, mas eu quero lembrar aos irmãos que quando o Senhor o chama, ele não vai assim de bom grado, não. Tem todo um trabalho. Ele vai colocando uma série de desculpas, e em cima dessas desculpas ele vai dizer, rapaz, eu não sei falar bem, eu sou pesado de língua. Mas só, irmãos, que as palavras, elas não são apenas palavras que são ditas, elas são palavras que são escritas. E quando a gente fala da lei de Moisés, nós também estamos falando de Moisés como legislador divino. Isso é tão forte, as palavras escritas são tão poderosas, que a lei é atribuída, por tradição, atribuída a feitura da lei a Moisés. Ele recebe as tábuas do mandamento no Sinai, e a partir dali toda uma perspectiva de construção de leis religiosas, civis e cerimoniais que são atribuídas a ele. Ou seja, ele é poderoso em palavras. Não quer dizer que seja palavra falada, pode ser palavra escrita. Não tem problema algum. E outra coisa, ele recebeu ajuda. Arão era eloquente e ajudou a ele. Vamos seguir o texto. O parágrafo seguinte agora mostra que, apesar de conhecimento teórico, a gente vê que Moisés, ele não estava completamente preparado para ser um líder de Israel. Ele precisava de uma missão, uma preparação especial, adicional para a sua missão. Textos, a partir do versículo 23, o texto diz assim: quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Irmãos, apesar de uma educação fantástica, recebida no palácio de Faraó, ele era um israelita de sangue. Ele vai, e outra coisa, ele foi cuidado pela mãe dele. Quero lembrar aos irmãos que quando a filha de Faraó pega como filho, ela contrata a própria mãe dele para cuidar dele. Então, irmãos, com certeza, a proximidade da mãe de Moisés para com Moisés, sendo ela levita, com certeza, ela deve ter falado de quem ele era e de como as coisas aconteceram. Só que aqui, irmãos, a gente vê que esse Moisés, nesse momento, ele é despreparado. Entende-se que na cabeça dele, ele compreendia que podia fazer alguma coisa pelo povo. Só que as ferramentas que ele utilizou não são as ferramentas que Deus queria dar. Ele não está 100% preparado. E ele assume um risco. Qual foi o risco? Esse texto nos mostra algo que precisa ser entendido à luz dessa cultura. Quando Moisés, ele opta por sair do palácio real para estar com os israelitas, ele está se arriscando a ficar debaixo da ira de Faraó, pelo fato de quebrar os laços familiares egípcios em favor da sua identificação com os hebreus pobres e maltratados. E, irmãos, ele corre também um segundo risco. Qual foi o segundo risco? O segundo risco, o próprio texto nos mostra, no versículo 25,
que é o risco de ser mal interpretado pelo seu próprio povo. Por quê? Porque na visão do povo, eles não viam um hebreu. Na visão do povo, eles viam o filho da filha de Faraó. Então ele corre um duplo risco. Ele corre o risco de ser mal interpretado pela casa de Faraó, ele corre o risco de ser mal interpretado pelos judeus. E ele faz o que fez. Ele não está 100% preparado. Moisés não está preparado para liderar. Ao ver o egípcio abusar do israelita, versículo 20, Moisés foi ao socorro, desfere golpes, e o egípcio veio a morrer. E outra coisa, viu? Crime planejado. Olha como foi. O texto nos mostra aí, Êxodo capítulo 2, versículos 12. Olhou para todos os lados, vendo que não havia ali ninguém. O que foi que ele fez? Matou o egípcio e escondeu o corpo. Irmãos, é difícil, mas o fato é que ele não estava preparado a contento. Ele precisava receber uma capacitação especial. Deus queria que ele tivesse um espírito diferente. Esse espírito vem depois. Depois da segunda fase de treinamento no deserto. O que Deus queria para ele era isso aí, ó. Números 12, 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Essa mansidão não foi construída nos conhecimentos dentro do meio egípcio, não. Essa mansidão foi construída na Universidade do Deserto, com o Papai do Céu construindo no coração dele a mansidão de ele aprender que precisa, nas suas decisões, depender de um Deus todo-poderoso para executar. Mas só que os israelitas não entenderam. Versículo 25 diz que eles não entenderam. Vamos para adiante. Versículo 26 a 29, o texto diz: no dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Irmãos, aqui é o seguinte, Moisés tenta se engajar novamente, dizendo: vocês são irmãos, apelando para aquela ideia da nacionalidade compartilhada. Mas só que o camarada foi com 2 pés e 2 mãos, 2 quetes mesmo assim diante dele. Você pensa o quê? Quem foi que fez você de governante? Quem foi que fez você de chefe e de juiz? Vai matar a gente como matou o egípcio ontem? Aí, irmãos, o que acontece é o seguinte: com essa pancada que ele recebe, Moisés percebe que está numa enrascada. Qual é a enrascada? Não pode mais voltar para a casa de Faraó, porque a atitude dele em procurar os hebreus, naturalmente, é entendida como um corte com a família de Faraó. Ele não poderia mais voltar. Segundo, ele não poderia ficar entre os hebreus, porque no meio dos hebreus ele foi mal compreendido. Ninguém entendeu que ele estava lá para ajudar a um deles. Ele está na enrascada. O que foi que ele fez? Ele fugiu. Ele foi morar como nômade em terras estrangeiras. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Gostaria de fazer algumas observações
antes de analisar esse texto. Em primeiro lugar, como eu falei, existe um paralelo de comparação entre Moisés e Jesus. Moisés foi líder de Israel, destinado a libertar o povo de Israel dos laços da escravidão do Egito. Jesus é enviado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do pecado e da morte. Percebe? É por isso que muitas vezes nós utilizamos a figura de Faraó do Antigo Testamento como uma representação do pecado e do mal. Segunda coisa, perceba que, como hebreu nativo para o seu próprio povo, os judeus aí recusaram a ajuda de José. Ou seja, José foi rejeitado pelo seu próprio povo. Do mesmo jeito, irmãos, Jesus nasce em Belém, mas quando veio como mestre para o seu próprio povo, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, diz que veio para os seus e os seus rejeitaram. Tanto Moisés como Jesus foram rejeitados. Por que é importante passar por essa narrativa? É porque essa pregação de Estevão é uma pregação pré-paulina. Estevão está construindo as bases estratégicas para uma pregação que vai se consolidar posteriormente, no sentido de dizer, olha, os judeus rejeitaram o Messias mais uma vez. Estevão está dizendo, do mesmo jeito que rejeitaram Moisés, que era um libertador do povo, rejeitaram também o Messias, que é um libertador do povo. Então, essa é uma sina que esse povo tem, de rejeitar aquilo que vem de Deus. Isso é muito forte. Essa ideia é muito forte que Estevão está mostrando para os judeus, sobretudo aqueles religiosos. Só existe, irmãos, de fato, uma diferença clara entre Moisés e Jesus. É que Moisés foi a Israel como servo em nome do Senhor. Jesus é o próprio Deus que vem até o seu povo para salvar. Essa é a grande diferença. Mas aqui a gente vê rejeição. Estevão mostra que Israel rejeitou Moisés como seu libertador, e ele toca num ponto crucial para os hebreus, principalmente os religiosos. No seu discurso, Estevão está dizendo assim, olha, essa é característica desse povo terrível, um povo que sempre rejeita o Senhor, e esse relacionamento com Deus, muitas vezes, é obstruído por causa dessas rejeições. Rejeita e mata profetas, rejeita e mata o libertador que foi Moisés, e vai rejeitar e vai matar o Messias ungido, Jesus Cristo. Terceira observação que eu faço no discurso, é que Estevão não deixa dúvida que ele tem respeito por Moisés. Estevão respeita Moisés. E o destaque aqui vai para a missão de Moisés. Ele está agora no deserto, ele está no Sinai, ele está sendo preparado por Deus no deserto, porque a capacitação que ele recebeu no Egito foi muito boa, mas não foi completa, precisava da capacitação do Senhor. Lembrando que na Universidade do Deserto, muitos receberam treinamento lá, não foi só Moisés não. Davi recebeu treinamento no deserto, quando cuidava das ovelhas, quando pastoreava as ovelhas, sozinho no deserto, ele construiu muitos dos maravilhosos salmos que estão registrados na Bíblia. Elias recebeu treinamento e recebeu acolhimento de Deus no deserto. Foi no deserto que ele confrontou profetas falsos. E também foi no deserto que o Senhor se apresentou a ele na forma de uma brisa suave. Foi no deserto que João Batista executou o seu ministério profético. Um ministério de chamada ao arrependimento foi feito no deserto. Jesus foi tentado no deserto. E Paulo, quando teve o seu encontro, foi para a Arábia. Passou 3 anos e meio, um lugar desértico. A Universidade do Senhor tem disso, meu irmão. O deserto do Senhor ensina àquele que tem missão dada por Ele. Esse texto aí
da sarça é um texto conhecido de todos nós. É necessário dizer que esse anjo porta a autoridade e a presença do próprio Deus. Vale salientar que o Senhor faz uma espécie de ponte quando ele está conversando com Moisés. Com Moisés. Quando ele está conversando com Moisés, ele diz: eu sou o Deus dos seus pais. Aí ele fala: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele faz a ponte. A aliança que ele fez com Abraão, as promessas feitas ao patriarca, eram promessas reais. Deus iria cumprir a sua palavra, vai redimir o seu povo da servidão. Moisés se deu conta, irmãos, que ele está numa presença diferenciada. Olha só o que é que o texto diz. Então o Senhor disse a ele: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. Quero ressaltar aqui a santidade do Senhor. Moisés se deu conta, irmãos, de que ele estava na presença de um Deus santo. Um Deus tão santo que a presença santificava até o chão em que ele pisava. Isso, irmãos, veio de uma forma tão tremenda. Isso é um costume tão forte na religiosidade entre os orientais, que até hoje, quando eles entram em templos, quando eles entram em santuários, os orientais, a primeira coisa que eles fazem é tirar os sapatos na porta e entrar com meia ou receber um chinelo diferenciado. Até hoje essa coisa é agregada à ideia. Dentro de casa, inclusive os orientais, muitos deles são assim, deixam os sapatos na porta para não macular, para não trazer impurezas para aquilo que é tido para ele como sagrado, como puro. Deus está aqui mostrando a Moisés que até mesmo em uma área onde tem um arbusto, no meio do deserto, essa área em chamas é santa, porque ele está ali naquele lugar. Estevão usa esse incidente para mostrar ao sinédrio que a presença sagrada de Deus não está limitada a um templo em Jerusalém. O nosso Deus é onipresente. Em qualquer lugar da terra será santo quando Deus encontrar um homem que esteja adorando a Ele. Só que aqui, comissão. Deus passa para Moisés o que ele deve fazer. Desci para libertar. Venha, agora vou mandar você para o Egito. Aí ele conclui dizendo: a este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador. Veja que aí há uma brincadeira de palavras. A rejeição dele foi como chefe e juiz. Aí agora a releitura desse Moisés, que é preparado. Moisés não vai como um juiz que julga causas de forma impessoal. Moisés, ele vai como chefe e libertador. Ele vai para libertar, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é o mesmo Moisés. A ideia de Estevão é mostrar a importância do acontecimento mais do que a ordem natural dos fatos. Eles, os judeus, haviam rejeitado Moisés. Deus capacitou Moisés, escolheu, capacitou, trabalhou com ele, e agora ele está apto para realizar a missão do Senhor. Deus enviou Moisés com poder e autoridade, como governante, como libertador, um tipo de Cristo. A expressão, inclusive, aí, prodígios e sinais, em algumas Bíblias, milagres e sinais, mostra uma certa similitude entre Moisés e Jesus. Moisés como um tipo de Cristo, porque Jesus, aqui na terra, demonstrou palavras e obras que Deus o havia comissionado para libertar o povo. Qual é o resumo? Deus levanta, Deus livra, Deus sustenta, Deus prepara,
Deus comissiona e Deus se importa, cuida. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Gostaria, irmãos, de ressaltar algumas poucas verdades espirituais para nós hoje. A revisão da história judaica feita por Estevão transmite um claro testemunho de quê? De fidelidade do Senhor e a soberania do Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Apesar dos contínuos fracassos de seu povo e o desenrolar dos acontecimentos mundiais, é Deus quem tem um plano, é o plano dele que está sendo executado e o seu plano segue adiante. É Ele quem está no controle de tudo, de todas as coisas. Meu amado irmão, entenda isso. Quando você enfrentar um conjunto de circunstâncias confusas, lembre-se que, em primeiro lugar, Deus está no controle. Ou seja, nada surpreende ao Senhor nosso Deus. Irmãos, nós não somos deístas. O que é deísta? Deísta é aquela ideia de que Deus criou tudo, criou todas as coisas, deu corda e deixou para lá. Não se importa mais, não, muito pelo contrário. Nós somos teístas com T, teístas bíblicos. Isso importa, dois conceitos importantes demais. Nós cremos na transcendência de Deus, ou seja, Deus é muito maior do que tudo aquilo que Ele criou. E cremos também na imanência de Deus, ou seja, Deus se relaciona com aquilo que Ele criou. O Deus que servimos mantém uma relação contínua com a sua criação. A Bíblia não ensina que os acontecimentos da vida são determinados pelo acaso, também chamado de casualidade. Ou seja, a Bíblia não ensina que as coisas que acontecem a esmo, sem nenhum propósito. Como diz Einstein, Deus não joga dados, Ele tem um plano. A Bíblia também não ensina que os fatos que são vividos no mundo também são vividos de acordo com uma espécie de determinismo impessoal, o que daria aquela ideia de que Deus deu corda, deixou para lá e cada um vai executar a sua missão e vai se acabar. A ideia não é de determinismo e de impessoalidade. O que é que a Bíblia nos mostra? As coisas, elas são regidas por um Deus todo-poderoso, que é Criador e é Senhor pessoal. Ele é maior do que tudo aquilo que Ele criou, mas é um Deus que pessoalmente se importa com aquilo que Ele criou. Deus não é em carne. Quando eu digo que Deus é pessoa, é porque Ele tem traços de pessoalidade. Deus se comunica como pessoa, Deus tem inteligência como pessoa, Deus tem vontade como pessoa. São traços de pessoalidade que fazem com que, na teologia, nós dizemos, esse Senhor é Deus pessoal, todo-poderoso. As coisas concorrem de acordo com o plano dEle. Irmãos, nós estamos vivendo as consequências de um vírus misterioso, cujas ações malignas ocorrem no campo da vontade permissiva de Deus. Preste atenção que eu estou dizendo, que eu estou falando uma coisa muito séria. Vontade permissiva de Deus. Você pode se bater aí, você pode se estourar, porque no mundo há uma ideia comum entre as pessoas que não leem a Bíblia, que Deus só permite que aconteça coisas boas. E eu quero mostrar para vocês, tomando como base José, por exemplo. Nós vimos na semana passada. O que foi que aconteceu com José? Os irmãos de José intentaram e conseguiram impetrar o mal contra José. Eles não só tentaram, não. Eles executaram o mal, botaram o cara dentro de um poço, venderam o cara, traíram ele.
traíram a imagem dele diante do pai, intentaram mal contra José. Agora, o que foi que aconteceu? O próprio José respondeu, Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ou seja, uma combinação de atos maus provocado por homens pecadores, que são justamente responsabilizados pelo seu pecado, mas também nós vimos aqui o quê? O irresistível controle providencial de Deus na vida de José, que utilizou o mal a benefício do povo, porque só Deus é quem tem condições de transformar o mal em bem. Nós não entendemos o que está ocorrendo plenamente. Não devemos buscar justificativas, mas uma coisa é certa: nós estamos vivendo isso. Não é Deus quem dirige o mal, mas Ele permite que isso ocorra. E isso tem, no seu devido tempo, uma leitura que, nesse momento, a nossa pequenez não alcança, porque, irmãos, é simples. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. A gente só tem Salmo 90, 10, talvez 70, 80 anos de vida. O resto é câncer e enfado. Nosso ponto de vista é muito pequeno. Agora, o ponto de vista divino não. Ele é o eterno. O tempo para ele é real presente. Sabe o que é isso? A teologia diz que o tempo para ele não tem passado, presente e futuro. Isso é coisa para a gente, para nós humanos, que vivemos limitados à condição tempo e espaço da física. Mas ele não, ele está além disso. O passado, o presente e futuro para ele é eterno presente. Tu entende isso? O ponto de vista dele é diferente do nosso. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo algo que eu achei fantástico. Todas as nossas dúvidas haverão de ser retiradas quando a gente estiver face a face com ele, só em contemplar ele. Tudo que era dúvida que a gente tinha vai ser aniquilada. O nosso conceito de realidade é um conceito muito pequeno. Nem os físicos sabem com certeza o que é realidade. Pode ter certeza disso. Segunda coisa, este mundo não é tudo o que existe. Esse mundo perecerá, mas Deus, Ele é eterno. Aqui está um dos mais sérios problemas. Sabe o que é, irmãos? O nosso mundo é confortável atualmente, e muitos de nós estamos gostando do mundo que nós vivemos. Se você prestar atenção à narrativa de Moisés, você vai ver que Deus trabalhou primeiro o coração do povo, os egípcios massacrando, para que o povo não tivesse gosto naquela terra. E tem uma coisa, no livro de Números vai mostrar que mesmo depois de tanto sofrimento, esse povo vai gostar e vai querer voltar para aquele sofrimento, vai dizer: oh, que saudade do alho poró, que saudade do alho poró. Irmão, sabe qual é o grande problema de muitos de nós? Muitos de nós não conseguimos a paz que excede todo o entendimento, porque nós pensamos que a nossa existência, ela em sua totalidade está remetida a esse mundo que nós vivemos aqui, nesse corpo que nós vivemos aqui. Irmão, me perdoa a franqueza, eu particularmente não tenho medo da morte, eu tenho medo de dor. De dor eu tenho que me pelo. Eu tenho medo de dor, mas da morte, irmãos, se nós morrermos, nós vamos estar com o Senhor. Agora o fato é que a gente está gostando muito desse mundo, esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, esse mundo que 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem o que nele há, nós estamos gostando dele. O que foi que Deus usou para trabalhar
o desgosto com o mundo egípcio? O sofrimento. Deus trabalhou no coração do povo do Egito, para que eles fossem tocados a sair de lá. Irmãos, que o sofrimento atual nos faça lembrar que nós somos peregrinos em terra estranha. Que o nosso sofrimento atual nos faça lembrar que a nossa vida, a nossa existência, ela não está ligada a essa realidade aqui. Haverá um novo céu e uma nova terra. E é isso que deve estar em nossos corações. Meu irmão, Romanos capítulo 8, dos versículos 14 a 27. Coloque seu coração na palavra do Senhor. O texto diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que é que eles são? Filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ou seja, recebemos um espírito que faz com que tenhamos intimidade com o Criador, ao ponto de dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. O texto diz no versículo 16, o próprio Espírito confirma, é o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. É por isso que Paulo vai dizer: porque para mim, eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a criação, irmãos, aguarda Jesus. O texto diz no versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, como uma consequência do pecado. Versículo 21, na esperança de que a própria criação, seja libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, que esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Entenda, você que entregou o seu coração ao Senhor Jesus, selado com o Espírito Santo da promessa, entenda, a nossa pátria, nossa existência não se exaure aqui. Nós vamos ver ao Senhor face a face, e essa esperança precisa estar acesa no nosso coração. Não ame esse mundo que está se acabando, ame o reino do Senhor. Terceira coisa, Deus é justo. Deus é justo. Vai fazer as coisas certas. Deus vai castigar os ímpios e vai recompensar os seus fiéis. É coisa que nós precisamos ter no nosso coração. Irmão, sabe por que a gente sofre atualmente? Nós sofremos porque a gente vê as coisas erradas acontecerem e a justiça humana. Escreva o que eu estou dizendo, é o pastor Cassé. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. O texto diz assim, olha, as coisas erradas acontecem, a justiça humana não consegue atingir o real objetivo de fazer o que é certo. A justiça humana nunca vai atingir esse objetivo, porque ela não tem elementos para fazer isso. Só Deus é quem pode julgar perante justa e reta justiça, porque Ele mesmo é a expressão máxima da justiça.
Irmão, sabe qual é a impressão que nós temos? A impressão que nós temos atualmente é que as pessoas justas, as pessoas corretas, elas estão sendo punidas. E as pessoas injustas, as pessoas ímpias, as pessoas que corrompem, essas pessoas estão recebendo favorecimento. A ideia que nós temos nessa terra é essa. Isso não é novo, não. Isso é antigo. O salmista diz no Salmo 73 o seguinte: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Versículo 2 e 3. Quanto a mim, meus pés quase se resvalaram. Pouco faltou para que eu me desviasse os passos. Versículo 3. Por que o salmista pensou assim? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Esse sentimento que muitos de nós temos de ver as coisas erradas e aquilo que deveria ser punido, ser de fato punido, mas não é. Essa dor, esse sofrimento vai permanecer aqui na terra, porque a justiça humana nunca vai alcançar o justo regramento alto da justiça divina. No livro Simplesmente Cristão, do teólogo Nicholas Thomas Wright, no capítulo 1, um capítulo fantástico que ele diz, Endireitar o Mundo, ele diz com todas as letras e ressalta com textos bíblicos a ideia de que o homem não tem condições de executar a justiça perfeita. Por mais que ele tente justiça perfeita, só a justiça do Senhor. Tchau. Eu vou lhe dar uma notícia. Eu gostaria que você verificasse como fica o seu coração em relação ao que eu vou falar aqui agora. Ocorreu essa semana, foi registrado na mídia, eu ouvi no rádio, eu vi nos sites. Câmara Municipal de João Pessoa lança licitação para a compra de 35 iPhones com pacote ilimitado de internet por quase R$500 mil. Como foi que você sentiu aí? Você sentiu aí? Você que ganha um salário mínimo, está assistindo esse culto de alguma forma. Você, cujos rendimentos são, a gente sabe, uma luta para receber. Você que está tendo dificuldade para pagar as suas contas. Como é que você recebe uma notícia dessa? Uns coitadinhos, meu Deus, que recebem um salário de 16 mil, não tem condição de comprar um celular. Agora vamos para as exigências. Não, pastor, não é um celular. Calma. Eu li as exigências. Quais são as exigências? Características dos aparelhos. Devem possuir, no mínimo, a versão iOS 14, câmera dupla, ultra e grade acular de 12 megapixels e capacidade de armazenamento de 128 gigas, entre outros detalhes requisitados. O próprio site que faz esse comentário diz o seguinte: cada celular dessa capacidade, desse porte, nesse nível, é comercializado com o valor mínimo de cerca de R$3.000. Como é que você ouve uma notícia dessa? Isso não traz na sua alma indignação, não? Pois na minha traz. Eu me sinto indignado. Sabe por quê, irmãos? Porque se isso aqui fosse correr, eu não sei como é que vai estar. Para mim não interessa. Eu estou aqui mostrando um fato. Não citei nomes. Não cito nomes e não cito ideologia, porque aqui tanto tem vermelho como colorido. Tudo na mesma corja. Aqui está o seguinte, repare só. Essa licitação aqui, ela pode ser juridicamente perfeita. E ela é juridicamente perfeita. Por quê? Porque o cara abriu o processo de licitação. Vai ter os concorrentes.
Vai ganhar aquele que tem menor preço ou preço e qualidade, de acordo com a lei das licitações de contratos. Vai ter todo um aparato jurídico. Os advogados vão dizer, olha, está em ordem, a licitação está boa, está tudo dentro da lei. De fato, está dentro da lei, mas é moralmente deprimente. Eu queria dizer uma coisa aqui aos nossos políticos. É possível que ele não tenha entendido o que está acontecendo. Irmão, tem gente passando fome. É necessário alguém avisar o presidente da Câmara Municipal que tem gente passando fome. É possível que ele não tenha percebido ainda que tem gente passando fome. Sabe por quê? Porque político, juiz, governador, essa galera, eles têm auxílio de tudo. Tem auxílio de paletó, tem auxílio de combustível, tem auxílio de casa. Juiz, auxílio de casa, né? O cara ganha um rio de dinheiro, não tem condição de pagar um aluguel. Juiz, essa galera todinha, meus irmãos, tem auxílio de tudo. Sabe quem é que não tem auxílio no Brasil? Sabe quem é que não tem auxílio no país? Quem não tem é o pobre. O pobre que agora está mais pobre. E o rico está mais rico, como disse aquela banda baiana, não é? Alguém avise, por favor, compartilhe aí, para ver se o presidente da Câmara, que eu não sei nem quem é, não me interessa saber, é possível que ele não tenha percebido que tem gente passando fome. Quarto, Deus quer usar você para fazer diferença no mundo. Deus usou Abraão, Deus usou José, Deus usou Moisés, está usando Estevão hoje, que eu estou pregando um texto que ele falou, eu estou replicando um discurso dele. Nós não fomos criados para correr atrás do vento, como diz Salomão em Eclesiastes. Não, meu irmão, a vida tem propósito. Nós fomos criados para nos unir a Deus em uma missão. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele. Aí o versículo 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Algumas pessoas pensam em Deus, sabe como? Alguém que deve estar com seus anjos, ouvindo música angelical, ali na contemplação. Não, Deus não está assim não. Sabe o que é que Deus está fazendo, meu irmão? Deus está agindo 24 horas por dia, por todo mundo, fazendo o quê? Enchendo os seus seguidores de graça, dando aos seus seguidores misericórdia, dando poder pelo Espírito Santo. Para quê? Para que reivindiquem, para que redimam e para que consertem este mundo falido. É isso que os teólogos chamam de mandato cultural. Nós precisamos assumir o nosso mandato cultural e fazer diferença. Deus tem dado ferramentas para isso. É como se Deus estivesse de luvas para trabalhar. Ele nos chama para arregaçar as mangas e nos juntarmos a Ele com os nossos talentos, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com nossa paixão. Ele deseja que a missão dele seja a nossa missão. Em linhas gerais, nosso relacionamento com Deus, ele vai numa crescente. Num primeiro momento, nós temos um encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Em um segundo momento, a gente aprende a duras penas que Ele não é só Salvador, Ele é Senhor de nossas vidas. Isso é um ensino muito forte dos desertos. Mas existe um terceiro nível de aprendizagem na vida, no nosso relacionamento com Deus. É quando a gente aprende que Ele é nosso Salvador, que Ele é Senhor sobre nossa vida, e que a gente aprende que a causa dEle é a nossa causa, que aquilo que Ele ama, nós devemos amar, e que aquilo que Ele odeia, nós devemos odiar. E nós precisamos de graça, irmãos. Precisamos de graça e de sabedoria para agir nesse momento. E eu gostaria de fazer uma pequena prospecção de coisas que poderão acontecer daqui para frente. Já se sabe
já se sabe que a fome haverá de aumentar. A pobreza aumentou, a fome aumentou. Nessa igreja existem algumas coisas que são feitas. Existe uma coisa chamada quarentena sem fome. Se você aí na mídia puder colocar os slides que foram preparados pelo Igor, por favor, coloque aí no final, para que eu possa encerrar. Irmãos, existe um projeto aqui da igreja chamado Quarentena Sem Fome. Famílias são alimentadas com recursos que os irmãos concedem. E como é que você pode participar disso? É só você fazer a sua doação através de meios eletrônicos e no final adicionar 0,33 como uma identificação no extrato. Todo o dinheiro que é levantado com esse 0,33 vai facilitar a quarentena sem fome. Certo, irmãos? Existem famílias que precisam de ajuda. A igreja, ela está tendo dificuldades que as pessoas não estão vindo ao templo, mas a igreja, como igreja do Senhor, está funcionando. E existem ministérios que se dispõem a pegar a sua arrecadação, o seu recurso e destinar a famílias através de feiras. Esse projeto aí chama-se Projeto Quarentena Sem Fome. Se você for fazer essa doação, é só acrescentar 0,33. Isso vai se transformar em alimento e vai ser entregue a pessoas que precisam. Segundo, precisamos de doação de insumos ou recursos para um sopão que é servido toda segunda-feira pelos irmãos de um grupo chamado Fé e Ação. Tem um sopão, irmãos. As pessoas estão ajudando pessoas que estão famintas aí. Para isso, entre em contato com o Jair, olha, o telefone dele, 99665-8816. O Senhor tem dado condições, tem dado recursos, tem dado talento, tem dado estrutura. Nós precisamos colocar isso à disposição. O momento de fazer o Evangelho uma realidade, não só em palavras, mas em ações. O momento é agora. A igreja é chamada a participar como algo desafiador. E por último, o Igor me pediu para que eu falasse sobre o projeto com os fisioterapeutas. Ele me falou que parece que já existem quase 10 fisioterapeutas engajados para tratar as pessoas do pós-Covid. Eles vão dar 1 hora por semana de seu talento, de sua vocação, para ajudarem as pessoas na recuperação do pós-Covid, que é tão terrível quanto o próprio vírus. Muitos estão tendo dificuldades para respirar, e os fisioterapeutas vão agir com reabilitação respiratória, uma rede de cuidados com esse objetivo. Se você é fisioterapeuta, ou se você quer participar de uma forma efetiva dessa ação para ajudar as pessoas nesse momento, entenda, você pode fazer diferença. Entre em contato com o Igor no telefone 98185-2010. Entre em contato com ele. É possível que ele esteja precisando até de mais voluntários. Quanto maior o número de voluntários, mais o trabalho fica melhor, porque há uma melhor distribuição das tarefas. E eu gostaria de desafiar você, desafiar a que você participe. Participe do Evangelho, não só em palavras, mas em atitudes. A igreja vai assumir o seu papel como tem sempre assumido, ao lado daqueles que precisam. E em nome de Jesus, entenda, isso é Evangelho de Deus. Evangelho não é só palavra, Evangelho é atitude. Eu gostaria de orar por esses projetos. Eu gostaria de orar para que o Senhor pudesse dar graça e sabedoria. Irmãos, hoje na oração, mais 2 famílias enlutadas. E 90% dos pedidos de oração estão direta ou indiretamente ligados à questão da Covid-19. Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar por isso. E vamos orar por essas oportunidades
de servir. Em nome de Jesus, se você tem percebido de Deus que pode fazer diferença em qualquer uma dessas frentes de ação, em nome de Jesus, faça essa diferença. Deus tem dado condições a você, não se esconda, entre nessa oportunidade com toda a sua vida, com todo o seu querer. O Senhor vai abençoar você. Eu gostaria, irmãos, de complementar um texto que foi citado aqui na devocional pelo nosso irmão Iranilson. Ele falou do Salmo 41, no versículo 3, mas é necessário situar o Salmo no seu contexto, para que você possa entender. Salmo 41, o contexto dele não é o Salmo só, o versículo 3, mas é de 1 a 3. O texto diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Isso aqui é promessa de Deus. E é uma promessa de Deus que não é só atingida àqueles que vivem uma fé evangélica, aqueles que vivem uma fé não, isso aqui é promessa de Deus para aquele que é bom e que atende à causa do pobre. Ele tem que ler o versículo todo, no contexto todo. O texto diz assim, Salmo 41, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida, ele o fará feliz na terra e não o entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Perceba que existe logo no início uma condicional. Aquele que atende à causa do pobre. E em seguida, uma série de promessas de Deus para aquele que atende à causa do pobre. É isso que diz o Salmo 41. E é essa oportunidade que a igreja pode viver agora. A oportunidade de servir, de atender à causa daquele que precisa. É abençoado por Deus aquele que atende às necessidades daquele que precisa. É simples, irmãos, entender isso. É simples. Curve sua cabeça. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa porção da tua palavra. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor oriente, que o Senhor mova, que o Senhor faça algo, um avivamento nessa igreja, um avivamento a partir de nós. E que nós possamos, Senhor, assumir o nosso mandato cultural. Que nós possamos, Senhor, fazer a diferença. Sobretudo diante da causa daquele fraco, pobre, desvalido. O nosso país aumentou a pobreza. E, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por aqueles que estão sofrendo nesse momento. Eu te peço, meu Deus, pelos projetos sociais que aqui foram apresentados, a oportunidade que nós temos de servir. Te peço, meu Deus, pelo Quarentena Sem Fome. Levanta, Senhor, recursos de alimentos e que esses alimentos possam ser distribuídos para aquelas pessoas que precisam. Senhor, nós te pedimos, Deus, dos fisioterapeutas. Senhor, levanta voluntários para ajudar nas pessoas no pós-Covid. Meu Deus, meu Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, o sopão dos irmãos do Fé em Ação. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor levante recursos para que esses irmãos possam ajudar nas necessidades daqueles que estão precisando. Senhor, dá condição, Senhor, nessa forma. Quero clamar, Senhor, pelas famílias enlutadas. Meu Deus, meu Pai, quero clamar, Senhor, por aqueles que de uma forma direta ou indireta estão sofrendo com a Covid. Eu quero clamar, Senhor, pela economia do nosso país. Restaura, meu Deus, a economia do nosso país. Que haja trabalho, que haja desenvolvimento. Meu Deus, meu Pai, cremos no Senhor e clamamos a Ti. Senhor, coloca um ponto final nessa história. Só o Senhor é quem pode resolver. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor passe a limpo a nossa nação. Em nome de Jesus, aquilo que não presta seja retirado e que a Tua vontade, Senhor, seja efetivada. Sara o Brasil, meu Deus. Clamamos a Ti, Senhor. Sara a nação brasileira. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu oro
oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você. Graça e paz. É amanhã, quando as misericórdias do Senhor se renovarem sobre a tua vida, que as tuas forças estejam renovadas também. Tudo de bom, uma boa noite de sono. Deus abençoe você.